É impressionante como de uma hora para outra o Pablo se transformou no jogador mais desejado do Brasil. Não que o atacante do Atlético Paranaense não tenha o seu valor, não seja um jogador interessante, com potencial, com talento. Pelo contrário, ele mostrou predicados, qualidades em 2018. Mas está havendo um certo exagero, né? O Pablo é um jogador que virou centroavante nessa temporada, ele jogava mais ali pelo lado esquerdo. Não começou 2018 como um dos principais nomes do Atlético, se destacou a partir do momento que se transformou em centroavante, encaixou muito bem numa forma de jogar que amadureceu sob o comando do Thiago Nunes. Fez 18 gols, 15 deles na Arena da Baixada. Detalhe, a maioria massacrante dos gols marcados lá na grama sintética do estádio atleticano. 3 fora de casa, 2 até importantes, em quarta de final e outro em final de Copa Sul-Americana, contra a Bahia e Júnior Barranquilla, respectivamente. Tem 26 anos, um jogador que vai ser difícil revender no mercado europeu, já passa um pouco da idade onde essa possibilidade é maior, mas convenhamos, né, é um pouco demais o que está se fazendo por esse jogador. Por quê? Não que ele não possa ter o potencial, ele ainda não mostrou isso tudo. Ele marcou 40 gols nessa temporada, deu 18 assistências, não chegou a ter números extraordinários. São bons números, boas atuações, mas o que está acontecendo é que há um certo desespero. O Flamengo fez a proposta, na minha apuração, de 5 milhões de euros, alguns colegas dizendo que foi 7, tudo. Na minha apuração, 5 milhões de euros para ter 70% a 75% do atleta. E o São Paulo agora, o noticiário é de que ele pagará 7,7 milhões de euros para contar com o jogador, né? E ficando com 70% dos direitos. Isso significa que o Atlético estará vendendo o jogador até proporcionalmente por mais de 10 milhões de euros, que é aquilo que o Atlético pedia, 10 milhões de euros, e que o Flamengo não se propôs a pagar. Eu acho muito, acho muito. Pode até se transformar num excelente negócio, mas hoje é muita coisa, é muita coisa. E o São Paulo tem sido um tanto quanto precipitado, até inconsequente em alguns momentos na hora de contratar. A gente pode lembrar o Maicon, um zagueiro, né? Dado momento, não podia o São Paulo sobreviver sem o Maicon. Aí contratou por um valor que depois o Porto revelou lá no seu balanço, no seu site oficial, cifras diferentes. Ele teria sido mais caro do que aquilo que o São Paulo anunciou que pagou pelo atleta. O Maicon acabou sendo expulso no jogo contra o Atlético Nacional da Libertadores, né, em 2016, e as coisas não saíram tão bem como se esperava, né? Ou seja, aquela ideia de que sem ele o São Paulo não seria competitivo, não teria chance alguma, na realidade ele acabou não ajudando o time, até atrapalhando, em que pese toda a discussão que envolveu aquela polêmica expulsão. Depois o São Paulo teve até sorte, conseguiu vendê-lo bem, mas ficou ali com um problema, foi um negócio extremamente arriscado. E o São Paulo já gastou mais ou menos, fazendo ali a conversão, mais ou menos aquilo que pretende pagar pelo Pablo, ele gastou em 7 jogadores. O Jean, goleiro, 6 milhões, podendo chegar a 10 se fizer determinado número de jogos, 70% aproximadamente como titular em 2019. Diego Souza custou 10 milhões de reais. O Trellis custou 6 milhões de reais, 70% dos direitos. Carneiro, aqui anunciaram 800 mil, a imprensa uruguaia falou que o defensor recebeu 2 milhões de dólares, enfim. O Jusilei 4,6 milhões de dólares, Edmar 400 mil dólares, o Everton 15 milhões de reais. O Everton São Paulo comprou por intermédio de um empresário. Na época o que foi noticiado foi que o São Paulo ficaria devendo ao empresário. Agora o São Paulo não tem o dinheiro, né? E vai de alguma forma viabilizar com empréstimo, sei lá, de alguma forma, a contratação do Pablo, que sozinho vai custar o que custou essa turma toda, esses 7 jogadores. Um cara para custar tanto, dentro da realidade do nosso futebol, me parece um pouco demais. Um cenário é se o São Paulo, ou o Flamengo, ou qualquer outro clube tivesse, digamos aí, 25, 30 milhões de euros disponíveis para contratar jogadores. Aí pegasse 7 desses 25 ou 30 e ficasse fácil ali na contratação do Pablo. E teria dinheiro para outros reforços. A outra é o clube se endividar, o que praticamente inviabiliza novas contratações. Se você já está fazendo uma grande dívida para contratar um jogador, como é que vai trazer outros para posições eventualmente carentes? Só se vender um, prestar outro, trocar. Ou seja, são negócios que me parecem assim, meio atabalhoados, né? Feitos na tentativa e erro, de forma um tanto quanto desesperada até. E falta, acho que, um pouco de critério. Quem não tem nada com isso é o Atlético Paranaense, que está vendendo muito bem o jogador. Acho que fazendo um ótimo negócio e ainda preserva 30% dos direitos para uma eventual venda futura, se ele se sair bem e conseguir uma venda, se não for para a Europa, para um outro mercado. O fato é que essa coisa de contratar para mostrar a força, a torcida, eu acho que está passando um pouco do ponto, né?
E a gente vai esquecendo a quantidade de negócios ruins ou, no mínimo, questionáveis que são feitos. São Paulo ele vinha com uma dívida crescente, essa dívida ficou até diminuiu, porque vendeu muitos atletas nas últimas temporadas, isso reduziu um pouco a sua dívida, mas não me parece, né, pelo que a gente acompanha, conversando inclusive com os especialistas que analisam os balanços financeiros dos clubes, né, não me parece um clube com esse caixa todo sobrando para fazer um investimento dessa magnitude. 7,7 milhões de euros, com o euro aí a 4,4, 4,5 reais, ou seja, bem valorizada a moeda. Fato é que o Pablo deverá jogar no São Paulo, com uma grande responsabilidade, né? Será um jogador que terá muitos holofotes sobre ele. Acho que ele pode sair bem no São Paulo, dentro de campo é uma outra discussão, ele vai ajudar, pode reforçar, pode acrescentar de fato algo ao São Paulo, mas a questão é, será que vale isso tudo? Me parece um negócio muito arriscado. Eu não contrataria por esse valor se fosse dirigente, nesse estágio, nessa idade, pelo que fez até aqui. O que ele fez me pareceu interessante, mas não me pareceu tudo isso para que se justifique um investimento desse tamanho. Lembrando a você que temos aí o período de Natal, mas tem linha de passe, hein? Tem linha de passe nessa quarta-feira, 10 da noite, e também no domingo, às 9 da noite, né, com reprise na segunda-feira, às 22 horas. Né? E também na semana que vem, na semana do Ano Novo, linha de passe, debatendo não só esse assunto, como todos aqueles mais relevantes que surgirem aí nesse período de noticiário de negociações e contratações e polêmica e endividamento dos clubes brasileiros durante as férias dos atletas, ok? Valeu, saudações.